Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas nessa noite, nessa prosa cristã, que tem como tema Jesus salva. E o nosso convidado especial nesta oportunidade é o pastor Luiz Pitã, ao qual nós queremos dar as boas-vindas. O pastor Luiz Pitã é o segundo vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Alvorada, secretário executivo de missões, graduado em teologia, graduando em história, pós-graduado em docência do ensino, palestrante, um grande ensinador e pregador do evangelho. É um homem que Deus tem levantado em nossos dias e me sinto honrado em ter a sua presença nessa humilde live. Seja bem-vindo, meu querido pastor Luiz Pitã, a mais uma prosa cristã. É uma satisfação estar contigo aqui, Ledo. Com todos os irmãos, queremos deixar aqui a nossa saudação a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, aqueles que ainda hão de assistir essa live. É com muita alegria que nós estamos aqui para essa prosa, né, Ledo? A prosa de crente. Exatamente. A gente tá até com chimarrão ali já, né? Bem Gaudério mesmo, bem a prosa gaúcha mesmo. Então. E nós propomos um tema aí muito importante nesta oportunidade, que é Jesus salva. E como já fizemos leitura, Atos capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Porém, antes de nós falarmos objetivamente sobre essa doutrina de extrema importância, faz-se necessário algumas considerações. E quais seriam essas considerações, pastor Luiz Pitã, nesta oportunidade, antes de nós entrarmos na questão da doutrina de Jesus salva? Muito bem, a doutrina da salvação é uma doutrina que tem muita controvérsia dentro do mundo teológico, né? Por isso é importante nós fazermos a seguinte observação. Não é o nosso objetivo aqui entrar nas controvérsias dessa doutrina, por que não dizer, dessa matriz teológica, né? Das matrizes teológicas, que é o arminianismo versus calvinismo, que são duas matrizes teológicas que têm abordagens diferentes e controvérsias em alguns pontos. Destes pontos, eu diria que o que é convergente é que nos interessa. Onde há divergência são naqueles pontos da operação da salvação, que o pastor Silas Daniel chama de mecânica da salvação, né? Mas os pontos básicos, os pontos convergentes, são a necessidade da salvação, né? A salvação somente pela fé, a salvação somente em Jesus Cristo, e o pecado original, e, enfim, esses pontos que são realmente os que fazem a diferença, há uma convergência, apesar de que nos pontos divergentes nunca haverá um consenso, porque são posições bem distintas, né, Ledo? Sim, sim. E não tem como chegar a uma síntese, né? Isso não tem como misturar as coisas. Mas estamos aqui não para solucionar um problema que é de quase meio século, por que não dizer até de milênios, porque antes dessas matrizes teológicas já se discutia a respeito da salvação. Nós vamos ter lá Pelagiano, né, o próprio Agostinho tratando do assunto, enfim. Mas o nosso objetivo aqui é conversarmos um pouco a respeito da salvação somente em Jesus Cristo, né? E é um tema, na verdade, a salvação somente por Jesus, é um tema, é um dos pilares, né, da nossa história. Os nossos missionários que vieram, que deram abertura no trabalho aqui no Brasil, todos sabemos que o tema da mensagem deles era Jesus Cristo salva, cura, né, batiza com o Espírito Santo e há de voltar. E eu acho que é por esse caminho que nós vamos abordar hoje, né, esse tema. É um canal, essa nossa prosa cristã
com objetivo, mas teria que, como foi feito, teve essa oportunidade de ser feita essa abertura para uma explicação, que o nosso objetivo não é discutir uma matriz teológica aqui, mas sim trazer o conceito, sim, de salvação. Que Sim. nós tratamos a questão bem colocada pelo senhor, já que nós estamos falando aqui, já falamos sobre Jesus cura, nós vamos falar com o pastor Daniel sobre Jesus voltará, estamos falando hoje sobre salvação, que é um tema muito importante, Sim, que muitas vezes nós não prestamos atenção. E nós sim. vamos falar o que significa salvação, o que vem a ser salvação? Pois é, salvação é o efeito de libertar o homem, né? É o efeito, é um dom de Deus, é uma providência divina que visa salvar. A ação é salvar, e salvar, para que haja salvação, é necessário que haja um perdido. Então, a Correto. conscientização de estar perdido é suficiente para que se faça necessária a salvação. Então, a salvação é uma providência divina para quem está perdido. É como o médico para o doente. Sim, Só quem está doente é que reconhece o valor de um médico. Então, só quem tem consciência da condição de perdido é que vai valorizar a salvação propriamente dita. Então, salvação ela é um efeito de libertar. A salvação ela pode ser considerada como um antídoto ao pecado, né? Porque o problema é o pecado e a salvação ela é manifestada ou oferecida, providenciada por Deus por sim, causa do pecado, né? E ela também é a justiça de Deus, a salvação é a própria justiça de Deus operando no homem, porque a salvação é um ato de justiça, né? correto. E ela é uma solução para o homem que está perdido. Eu definiria dessa forma. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é para todos, não tem um que pode ser, que está salvo, que não precisa dessa salvação. Mas a Bíblia é bem clara que diz que todos pecaram e todos estão destituídos. Então, todos precisam dessa salvação. Sim. Apesar de nós já falarmos que não é o nosso objetivo entrarmos na discussão teológica, nossa matriz teológica é arminiana e não tem como fugir disso, né, Leo? Sim, Qualquer abordagem que nós vamos fazer, nós vamos fazer dentro desse conceito. E o pecado original, ele é admitido tanto pelo calvinismo quanto pelo arminianismo. sim, Então, todos pecaram tem a ver com o pecado original. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e todos estão sem condição alguma de sim, fazer qualquer coisa. É como a Bíblia coloca o homem no estado de morto. Morto espiritual. Morto não tem ação. Morto não pode tomar nenhuma atitude, a não ser por uma providência divina. Então, a situação do homem é essa, realmente. O homem sem Deus está morto, destituído da glória de Deus e destituído da própria vida, da vida eterna, né? E da condição de consciência do pecado. O homem está literalmente sem Deus. sim, E esse é o texto, tem a ver com o texto que o senhor citou, né? correto. É. Realmente, essa é a situação do exemplo. Por isso que precisamos do Salvador, precisamos da salvação. Aí se dá a conscientização da necessidade da salvação. Porque qualquer uma das matrizes teológicas, ela reconhece a necessidade da salvação, né? Correto. Apesar de a operação, como eu falei, ela ser entendida de forma diferente, para ser mais claro, por exemplo, o arminianismo entende ou compreende a eleição condicional. Aí a outra matriz, que é o calvinismo, é a eleição incondicional. O arminianismo compreende a graça resistível, o calvinismo compreende a graça irresistível.
O arminianismo compreende a expiação ilimitada, o calvinismo compreende a expiação limitada. Como se Deus não tivesse a intenção de salvar todo o homem. O sacrifício de Cristo é para todos, mas não era a intenção de Deus salvar todos. O arminianismo já reconhece que a intenção de Deus, a vontade de Deus era salvar todos. A predestinação, do ponto de vista do arminianismo, é pela presciência. O calvinismo é pelo decreto. Então, isso tudo tem a ver com o que nós vamos abordar. É bom a gente dar uma clareada nesse sentido, né, Leandro? Para que Correto. nós possamos ver o rumo que nós estamos traçando. Quando nós falamos que todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus mesmo. Sim. Não estamos dizendo que o homem possa tomar, e esse é um grande erro, que os que não conhecem muito o arminianismo, eles chegam até a dizer que o arminianismo é mais pelagiano ou semi-pelagiano, porque entende que o homem pode tomar uma decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Não, o homem não pode tomar nenhuma decisão por si próprio, mas existe a graça de Deus manifestada sobre o homem, pecador, destituído da graça, destituído da glória, e o Armínio chama isso de graça preveniente. Ou seja, o homem é alcançado pela graça de Deus e aí então ele tem condição de receber a graça salvadora ou de aceitar a Cristo como seu Salvador. Mas a condição de necessidade de salvação é uma realidade, todos têm. A Sim. salvação ela é necessária, né? Correto. Para todo ser humano. Ela não é contingente, ela é necessária. Quando a salvação é nos alcançada, há três fatores importantíssimos que implicam na salvação, não é, pastor Luiz Pitã? Que é a graça de Deus, a morte de Cristo e a fé do homem. São os pilares, são pontos principais que para alcançar a salvação. Em primeiro lugar, então, a graça de Deus. O que vai nos falar na questão da graça de Deus para nós sermos alcançados pela salvação? Então, a graça de Deus é a origem da salvação, é de onde se origina a salvação. Pela graça nós somos salvos. Tá? Então, a salvação ela se origina na graça de Deus. A graça de Deus é conhecida como um favor imerecido. Mas Sim. quando nós falamos de um favor imerecido, nós não falamos de uma graça barata, que é diferente. Nós estamos diante de um problema hoje, Ledo, em que há um desvirtuar muito grande com respeito a essa doutrina em especial, a doutrina da salvação. Eu diria que muito do que se tem hoje, e eu digo isso com muito pesar, o evangelho que se prega hoje, eu estou falando de uma visão panorâmica, ele longe de ser um evangelho, está longe de ser um evangelho, e ele é uma afronta ao próprio Deus, é Sim. muito mais do que uma heresia, porque a salvação é algo muito precioso demais e muito sério, sabe? A salvação, ela se origina na graça de Deus. E quem necessita da graça é o homem. O homem está em condição de destituído e carece da graça de Deus. O homem deveria fazer tudo o que fosse possível para alcançar, buscar, para receber essa graça, na verdade. Né? Porque a gente tem que ter um cuidado quando coloca, porque às vezes também nós somos acusados de sinergismo, né? Porque existe o monergismo e o sinergismo. O monergismo é o reconhecimento de que a ação da salvação vem de Deus e tudo é providência de Deus. Deus faz tudo, o homem fica totalmente na inércia. E o sinergismo é a soma dos esforços. Então, às vezes, nós somos acusados que nós defendemos o sinergismo. Não, não existe sinergismo na doutrina arminiana. Existe a participação do homem, mas essa participação ela é passiva. A participação do homem é de receber.
é como alguém que recebe um presente. Para receber um presente não se faz esforço, né? Quem dá o presente é que paga o preço. Quem Sim. recebe, ele só pode receber ou não receber. Ele tem essa liberdade de não receber. Então aí não existe sinergismo. Existe uma passividade do homem e ele tem a liberdade daí de poder resistir à graça de Deus. Por isso que a gente fala graça resistível. Mas o que acontece hoje? O evangelho pregado hoje, ele está colocando o homem como a preciosidade, uma preciosidade tão grande e que Deus está passando por cima de todos, de todo o seu, os seus atributos. Deus está se violentando para alcançar o homem, como que essa salvação fosse totalmente, como é que eu vou dizer, necessária para Deus. Deus precisa salvar esse homem e vai correr atrás e não vai desistir dele. Inclusive, tem até algumas. Na verdade, hoje o evangelho está sendo cantado em prosa e verso de uma forma muito comprometedora, sabe? E até diz assim: Deus não tem vários hinos aí, Deus não vai desistir de você. Vai desistir sim. Deus desistiu de muita gente, né? Isso é uma coisa que quem tem que valorizar o que recebe de Deus somos nós. Sim. Nós precisamos nos reconhecer a condição que nós estamos. Então, a graça de Deus é a origem da salvação. Essa graça de Deus, essa ação divina, ela deve ser respeitada, valorizada, não como algo barato, não como algo, às vezes, eu chego a fazer uma comparação que parece que a graça de Deus está em liquidação, sabe? Que Sim. está sendo ofertada assim de forma banal. Não, a graça custou um preço caro. É que A graça custou. a palavra graça muitas vezes traz um sentido que não tem um custo, e as pessoas não estão valorizando essa questão desse custo, desse valor que foi pago. A graça para nós é ofertada, como ele colocou ali. A A pessoa graça é não. Jesus. E qual Jesus o valor que eu estou crucificado. dando? E qual o valor que estou dando para a minha pra salvação, para a graça que é me ofertada? Peça para nós também qual a valorização que eu estou dando à graça que está sendo ofertada, que está sendo presenteada. Exatamente, é que existe uma inversão de valores. Parece que o homem é muito mais valioso que a própria graça, sabe? O próprio Cristo. Não, quando nós falamos que uma alma vale mais do que o mundo, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, o mundo inteiro perdido não vale nada. Tem que inverter a questão. Tu olha para uma pessoa perdida e se tu tem valor, tu vale. Não, tu vale se tu for salvo. Perdido não vale nada. Sim. Entendeu? É aqui que está a grandeza da graça. Nós, sendo salvos, nós passamos a ter valor. Porque Cristo pagou um preço caro por nós e em Cristo nós temos valor. Por isso a graça tem que ser valorizada. Agora, sem a graça nós não somos nada. Então nós costumamos dizer, porque mais vale uma alma do que uma alma vale muito. Não, uma alma vale muito salva. Uma alma que não é salva não vale nada, porque diz a Bíblia aqui, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Sim. Sabe? Bem. Então, essa verdade que precisa ser recuperada, né, Leto? Correto. E é por isso que nós trouxemos esse tema bem objetivo, claro, que voltando, nós temos que voltar a essa base doutrinária da simplicidade da salvação. E que muitos Valorizar. estão querendo colocar tantas coisas, tantos adereços que não condiz com a palavra, com a Bíblia Sagrada. E nós precisamos voltar à simplicidade. A graça ofertada, mas também, como ele colocou, foi pago um preço. E esse preço foi A morte de Cristo. Tem como sequência, né? Que como 3 fatores que implicam na salvação, nós temos a graça, que tem que ser valorizada, porque a graça, ela está relacionada com a morte de Cristo, porque Cristo é a graça de Deus manifestada. Ou seja, a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Sim. E então tem a morte de Cristo, que é a base, a fundamentação para a salvação. Sem a morte de Cristo não há salvação, não há graça.
sabe? E a fé do homem é a condição para a salvação, a única. Não existe aí nenhum preço pago pelo homem, o preço já foi pago. A providência é divina. A fé é o único requisito divino e é um requisito providenciável, ou seja, o próprio Deus, ele produz fé em nosso coração na medida em que nós ouvimos a sua palavra. E aí essa fé corresponde à graça e a graça se torna eficaz em nossa vida. Essa graça é preciosa. Eu acho que é isso que nós temos que ressaltar. Essa graça é muito preciosa. Ela precisa ser valorizada. Precisa ser muito valorizado, né? Para nós não perdermos a nossa salvação. Nós temos aqui o irmão Daniel Roberto. Perfeita mensagem. Pena que a igreja não vive mais e nem aceita a palavra verdadeira. Mas tem homens e mulheres de Deus que defendem a palavra de Deus. Obrigado, Roberto. Deus te abençoe. Eu tenho um cuidado enorme quando fala-se em igreja, porque igreja é algo muito precioso, apesar de tudo o que está acontecendo, a igreja do Senhor, ela permanece de pé, ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela existe em meio a tudo o que está ocorrendo, as aberrações do evangelication que existe aí, toda essa confusão teológica, que de teologia não tem nada, mas a igreja, ela permanece de pé. Eu tenho cuidado, e aqui não é uma crítica, o Daniel não me entenda mal, mas é até uma observação de quando falarmos igreja. Por exemplo, o evangelho hoje está deturpado, mas a igreja não. A igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro continua. É a noiva do Cordeiro, sabe? Eu tenho um cuidado enorme de dizer assim, a igreja está, a igreja não, assim como a graça é preciosa, a igreja é preciosa, a igreja é a noiva de Cristo. Agora, existe os que não podem ser chamados de igreja, são aqueles que estão deturpando a fé, que estão ferindo a igreja, sabe? Que estão violentando a noiva de Cristo. Estes não são igreja, esses são lobos devoradores. Quando uma pessoa que viveu uma vida inteira na salvação, mas um certo dia essa pessoa comete o pecado, nesse mesmo dia essa pessoa morre, ela morreu salva ou perdeu a salvação em um dia? A pessoa que pecou... Viveu a vida toda como cristão e num dia ele pecou e ele morreu. E morreu. Pois é que nós não podemos, Edu, tem o Armínio e Agostinho também fala que os pontos de difícil compreensão é melhor a gente não dar opinião, porque é melhor do que eu fazer uma afirmação duvidosa, isso é pior ainda. Sim. Então tem aquelas situações em que só Deus sabe. Nós não temos como fazer juízo de valor e Deus não nos deu essa incumbência. Sim. É correto que Deus não compactua com o pecado. Deus é santo. Só que para que haja o perdão, para que haja salvação da pessoa, basta o arrependimento. E esse arrependimento não é percebível, não é palpável. O arrependimento não precisa de tempo, nem segundos, momentos é suficiente para que um arrependimento se manifeste no ser humano. Então, como posso dizer, ou como nós podemos constatar que uma pessoa que pecou não se arrependeu? Depois de ter pecado, ela pode ser perdoada mediante o arrependimento. Só que o arrependimento, só quem constata é Deus. Nós não podemos constatar. Então, a minha resposta é, se essa pessoa cometeu o pecado e não se arrependeu, aí é muito óbvio que ela perdeu a salvação. Agora, depende, cometer pecado é uma coisa, viver no pecado é outra. Isso é uma coisa... Uma hora dessa nós podemos abordar a doutrina do pecado que tem a ver com a doutrina da salvação. Mas todos nós pecamos.
Correto. Existe alguém aqui que não comete pecado? Todos nós pecamos porque nós estamos em meio a uma guerra. E é como se a gente estivesse sendo ferido a toda hora. O pecado nos fere. É aqui que está a diferença. Quando eu cometo o pecado, esse pecado é involuntário, mediante uma situação que me levou a cometer, e isso me causa muita dor. Tem até um hino que diz aí que o pecado não dói. Eu até não querendo me opor a isso, mas o pecado dói e dói muito para quem tem temor de Deus, sabe? Então, quando nós cometemos pecado, o salvo, ele não perde a salvação porque ele pecou, se ele está em Cristo, porque esse pecado não é dele, não está nele, não é servo do pecado, ele não vive no pecado. O pecado foi um acidente, foi um fenômeno na vida dele, e imediatamente ele para e, meu Deus, o que aconteceu? Isso dói, transpassa a sua alma, sabe? Então, eu não sei se eu respondi aos irmãos, mas essa questão de salvação, alguém que tem uma vida toda com Deus, dificilmente ele vai cometer um pecado É verdade. voluntário, né? Sim, sim. Deus providencia a salvação, mas o homem tem que tomar a sua atitude, né, pastor? Por que eu coloquei aí que são duas realidades com a mesma face? Porque nós não podemos, Leo, admitir o sinergismo. São duas faces. É Deus agindo de lá e o homem agindo de cá. Não é isso. É Deus agindo dos dois lados, Sim, sabe? Qual é a parte divina? A providência, Deus proveu, Ele planejou, Ele criou, Ele pensou nisso, se é que eu posso dizer, e sim, propôs, fez uma proposta de salvação. E Ele é que é o ativo, Ele que está agindo, sabe? Deus está agindo. Na parte do homem existe o que? A necessidade. O homem tem a necessidade da salvação. Ele vai ter a consciência mediante a graça preveniente de Deus, ou seja, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. O que é isso? É o Espírito Santo que convence, e veja bem, o Espírito Santo é a graça de Deus, é Deus, né? Que ele convence o homem, é uma ação divina, então. Ele convence o homem que ele é um pecador. sim. Ele convence o homem do pecado. Então, essa consciência que o homem tem do pecado é uma ação divina. Então, o homem é passivo nessa parte. A partir da conscientização do homem, que já é divina, aí o homem tem a condição de exercer a sua liberdade que Deus lhe deu. E Deus não vai tirar a liberdade do homem justamente na hora em que ele precisa. Deus não Sim, daria liberdade para o homem fazer todas as coisas, aí neste momento tiraria a liberdade. Então Deus recupera essa liberdade do homem pela sua graça, e aí então é que o homem ele tem a necessidade, ele tem a consciência do pecado e corresponde de forma passiva. Como assim passiva? É o que eu falei antes. Ele recebe o presente. Então o homem não tem mérito nenhum nisso. A única coisa que o homem faz é a liberdade de querer ou não, de receber ou não. Por isso que é a mesma face. Quem está agindo é Deus. Quem sim. está providenciando tudo é Deus. O homem chega ao momento em que ele pode dizer quero ou não quero. A Bíblia vai colocar que Jesus ele bate, ele está batendo, está falando conosco. Se nós abrirmos a porta do coração, é escolha nossa. A decisão é nossa. Nós temos que abrir a porta. Quem está ouvindo, assistindo essa mensagem agora e que não é salvo ainda, tem a opção de aceitar essa mensagem, de aceitar a palavra, o plano de salvação, ou rejeitar. A escolha é do homem. Mas como bem E a ele ação, falou, mas a ação é. veja que a ação é divina, né? Sim, Veja que não é o homem que abre a porta à procura de Deus, é Deus que vai e bate a porta dele. é uma ação. É importante, né? Como Deus é maravilhoso conosco, quer nos alcançar, quer nos salvar. Irmão Alex Paulo ele coloca: muitos acham que a graça invalida a justiça divina. Deus é gracioso e benigno, mas também é reto e justo juiz. Tem que ter cuidado para não confundir justiça com juízo, né?
São duas coisas. Justiça é uma coisa e juízo é outra. São duas coisas. A graça de Deus a graça é a justiça de Deus. A graça é a justiça. Nós somos salvos pela justiça de Deus. É justo que lá no Calvário, o maior ato de justiça aconteceu lá. Nós somos salvos pela justiça. A nossa salvação é justa. Justa não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ninguém tira a nossa salvação. Em Cristo nós somos dono da nossa salvação. Em Cristo nós temos o direito de salvação. É minha. Eu sou salvo porque eu aceitei a Cristo, eu reconheci o sacrifício de Cristo como se fosse o meu sacrifício. E agora eu tenho o direito à salvação, ninguém me tira. Foi comprado. Então existe a justiça de Deus. E Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus não faz absolutamente nada injusto. Absolutamente nada. Deus não faz nada injusto. Ele é reto e justo em todos os seus caminhos. Todas as atitudes de Deus são justiça. Então não há uma separação de amor e justiça. Deus ama com justiça e faz justiça com amor. Amém. Que maravilha. Prosa cristã. Uma prosa abençoada com o pastor Luiz Pitã, que nos dá a honra nesta oportunidade de estarmos aí trazendo essa mensagem preciosa. Após a ação de Deus, tem ação. Deus, como o senhor colocou, ele planejou, organizou e apresentou para nós. Agora tem a resposta humana em relação a essa graça divina. O homem ele não faz nada, ele não vai pagar pela salvação, mas ele tem que responder a essa graça. Correto, pastor Luiz Pitã? Pois é aí que entra a questão da eleição condicional. Ou seja, a oferta divina é condicional. Condicional ao quê? Alguma coisa que o homem possa fazer? Não, ao arrependimento. E arrependimento é algo que não é constatado humanamente. Só Deus pode constatar o arrependimento na vida do homem. E a exigência para o perdão de Deus, que salva, né? O homem tem que ser perdoado para ser salvo, é o arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Esse é o outro grande detalhe, Leandro, que eu percebo assim, que nós precisamos voltar, né, a essa raiz doutrinária. O evangelho todo, pregado por João, começando a ser anunciado por João Batista, anunciado por Jesus e pelos apóstolos, é chamando ao arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Quando quando lá no dia do Pentecoste, os judeus perguntam para Pedro o que devemos fazer para ser salvo, Pedro já de imediato diz, arrependei-vos e cada um seja batizado. O arrependimento ele é necessário. Não existe perdão sem arrependimento. E arrependimento não pode ser em função do medo, do sofrimento que poderá vir. Isso não é arrependimento. O arrependimento é algo que ocorre no coração do homem em que ele não reluta contra a pena. O arrependimento não rejeita a pena de pagar a pena. Sim. O arrependimento reconhece que ele errou e que é merecedor da pena. Ele não paga a pena porque não pode pagar a pena. Ele não tem condição. E aí ele reconhece que Cristo pagou por ele. Sim. E por isso a justiça diante de Deus mediante o arrependimento. Então o arrependimento é necessário. Não tem como voltar para Deus sem o arrependimento. Não tem como ser perdoado sem o arrependimento. Hoje se prega muito perdão, 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 mas não se fala em arrependimento. E não existe perdão sem arrependimento. Arrependimento é uma das é um dos fatores necessários para que haja a eficácia do perdão, né, Leandro? Sim, sim. E bem colocou aqui, né? Então, se espera imediatamente o arrependimento. Sim. O arrependimento é consciência do pecado, né? E daí o que acontece? Vamos exemplificar, dar um exemplo bem simples e bem claro aqui. É a pessoa quando está com a sua roupa suja. Ela olha para a roupa e sabe que está suja e precisa ter uma roupa limpa.
E da mesma maneira também nós podemos colocar nossa vida espiritual também, quando nós arrependemos, ter uma consciência que a nossa vida sem o arrependimento, estamos perdidos, estamos manchados pelo pecado. Mas quando há o arrependimento, nós chegamos, não, para um pouquinho aí, eu tenho um escape, eu tenho uma solução para a minha vida, que é aceitar a graça, aceitar o sacrifício de Cristo. Né? Eu vou te dar 2 exemplos de arrependimento. Pela conscientização. E essa conscientização hoje, quem faz é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado. O primeiro exemplo que eu te dou é na vida de Davi. Quando ele comete o pecado contra Urias, e os irmãos conhecem a história, ele possui a mulher de Urias, e ele não tinha se dado conta ainda, não tinha tomado consciência do mal que tinha feito. Sim. Entendeu? Aí vem o quê? Vem o profeta Natan e, através de uma parábola, ele convence o Davi do seu pecado. E o Davi, a partir daquela parábola do Natan, ele se dá conta do pecado que fez. E ali, naquele momento, ele se arrepende. Correto. Ele se arrepende, mas ele sabe que o pecado tem consequência. Sabe? Ele se arrepende e ele não pode mais trazer Urias de volta. O que ele vai fazer? Ele tem que pedir perdão. Ele não pode corrigir mais o seu erro. Entendeu? Então, ali, quem é que convence o Davi do seu erro? Davi não tinha condição em si de reconhecer o seu pecado. Aí vem o Natan e convence ele. E essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos no pecado e não nos damos conta, mas a graça de Deus se manifesta, o Espírito Santo de Deus nos convence e nós nos damos conta e nós percebemos onde estamos e o que estamos fazendo. Maravilha. Um outro exemplo de arrependimento é na parábola do filho pródigo, a parábola do pai de pai tinha 2 filhos, né? Chamado de parábola do filho pródigo. Sim. Todos conhecem que o filho saiu, fez tudo o que tinha em mente, né? Gastou o seu dinheiro, enfim, confrontou o pai, enfim, todos conhecem a história. Mas diz a Bíblia que chegou um momento em que ele caiu em si. Ele caiu em si e disse, pequei contra o céu e perante, vou até meu pai e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e perante ele. E vou dizer que, olha o fruto do arrependimento, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não vou exigir dele que ele me perdoe e me tome como filho novamente. Não, essa é uma atitude do pai. Se for justo, se ele considerar justo, ele vai fazer. O arrependido não exige isso. O arrependido reconhece o seu pecado. E ele vai ao pai chorar, vai a Deus chorar a sua culpa e dizer, eu realmente reconheço que pequei. E quando esse arrependimento existe que o pecador reconhece o seu pecado, aí sim, a graça de Deus se manifesta salvadora, né? Aí vem o perdão de Deus mediante o pecado. Amém. O Maravilha. arrependimento é precioso. Sem dúvida alguma. Irmão Gilberto, evangelista Gilberto Soares Diniz, lá da cidade de Tuparendi. O senhor conhece? Olha, Lá de perto de Santa Rosa. Evangelista da igreja lá da cidade de Tuparendi, a nosso grande abraço, ele colocou o seguinte, eu não posso deixar sem aqui colocar o que os irmãos estão colocando. Como se explica essa palavra em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 9? Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participando do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, tá? E ao expondo ao vitupério. A gente está esperando como é que explica esse texto aqui, pastor Luiz. Esse texto é autoexplicável, é exatamente o que ele está dizendo. Acontece que é quase impossível que alguém que tenha esse conhecimento que o texto descreve venha a crucificar a Cristo. Se isso acontecer, não tem como pensar em um retorno. Mas isso não é nós que fizemos juízo.
É isso que nós temos que entender. Não é nós que vamos fazer o juízo de dizer que alguém que pecou, ele teve esse conhecimento de Deus e agora ele pecou. Às vezes, essa pessoa não teve esse conhecimento que nós estamos imaginando. Sim. Alguém que teve esse conhecimento, que provou essa graça, que viveu essa experiência conforme descreve o texto, e ele vem a crucificar a Cristo novamente, como o texto de uma linguagem figurada aí o coloca, esse, não dá para imaginar que haja arrependimento nessa pessoa. Entendeu? Existe uma situação no ser humano, e é o que eu falei no início, que tem gente que diz, Deus não desistirá de você, Deus não desistirá de você. Ledo, não é Deus que precisa de nós. É verdade. É nós que precisamos dele. Sim. Alguém que conhece a Cristo, alguém que tem essa experiência com ele, e chega ao ponto de se levantar contra ele, e como diz o texto, pisar a Cristo novamente, crucificar ele novamente, não tem mais arrependimento. A situação do homem que diz que Deus, ele abandona o ser humano, deixa ele as suas próprias paixões. Então, tem situações na vida do ser humano em que o Senhor entrega as suas próprias paixões, não tem mais o que fazer. O que é interessante? Nós não temos condição de fazer este juízo. Não é nós que vamos dizer, esse pecou dessa forma, esse teve conhecimento e saiu fora. Nós não temos como conhecer. Eu não tenho como dizer, aquele lá, só o fato dele ter frequentado a igreja, de ter sido um pregador, não significa que eu possa fazer um juízo e ele conheceu a Cristo e o abandonou. Eu não tenho esse poder de percepção. Isso só Deus pode fazer. Mas alguém que faz isso dificilmente volta. Isso é fato. Irmão Guilherme Fontoura, ele pergunta aqui, em tempo, gostaria, pastor Luiz, de lhe perguntar... Deixa eu fazer uma observação antes, porque isso é muito temeroso, viu? Se alguém pensa que fez isso, essa é o primeiro sinal de que você não fez. Porque o diabo é campeão em fazer com que a pessoa pense que blasfemou contra o Espírito Santo, que já experimentou essa vida com Deus e agora abandonou e não tem mais salvação para ele. E aí Satanás ele faz o homem pecar e depois ele vem e começa a martelar e dizer que não tem mais jeito. A questão é, se existe ainda no seu coração, se existe no coração de alguém temor, desejo de Deus, se existe um arrependimento, é porque você não cometeu isso que está descrito. E isso serve, inclusive, para o pecado contra o Espírito Santo. Se você teme ter feito, é porque você não fez. É maravilhoso. Faça observação. Porque quando a pessoa peca contra, já a questão do Espírito Santo, a pessoa já não tem mais não tem aquele sentimento algum. Morreu, ele está morto, não tem mais. Eu conheci uma pessoa que dessa maneira, que não tinha um temor algum. Então, são situações bem diferentes mesmo. Uma mensagem que o senhor pregou que falou muito ao coração aí desse ponto aí. O irmão Guilherme Fontoura, em tempos, gostaria, pastor Luiz Pitã, de perguntar o que Jesus quis dizer com todo aquele que o Pai me dá virá a mim. João 6,37. Autores calvinistas usam esse texto para justificar uma suposta eleição incondicional e a graça irresistível. Como o senhor interpreta essa afirmação de Cristo? Isso é muito tranquilo, sabe? Existem vários textos bíblicos que podem ser confundidos, como que Deus está decretando uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Qualquer versículo bíblico que anule os atributos divinos tem alguma interpretação errada. Essa história da eleição incondicional, ela anula o próprio sacrifício de Cristo. E ela compromete a própria criação de Deus. Porque se isso acontece, Deus criou o homem para a perdição. E aí Deus seria mau. Ele vai criar o homem para a perdição, porque daí ele criou uns para a salvação e outros para a perdição. E aí uns ele condena sem ter
uma oportunidade de arrependimento, ainda que seja uma providência dele o arrependimento, e outros ele não dá nenhuma possibilidade de se perder, e de forma unilateral ele decide salvá-lo, mesmo antes de Cristo ser oferecido, de alguém aceitá-lo. Então essa ideia da salvação, ou seja, da eleição incondicional, ela é, do meu ponto de vista, me perdoe, ela é absurda. É absurda, inclusive quando se trata de criança, por exemplo. E o Armínio trata muito disso. Eu gosto muito do Armínio, viu? O meu arminianismo é do Armínio, não é dos calvinistas que falam do Armínio, não. Eu leio muito Armínio e não é nada disso do que falo. Por exemplo, a criança, de forma muito rápida aqui, Ledo, segundo essa interpretação, uma criança ou duas crianças, quando morrem, por exemplo, pequena criança, recém-nascida, desse ponto de vista, uma pode estar condenada e a outra pode ser eleita, né? Sem ter nenhuma ação, antes de qualquer oportunidade, de qualquer ação divina, já está decretado por Deus, uma para a salvação e a outra para a perdição. Sim. Deus estaria agindo, isso Armínio diz, Deus estaria agindo com essa criança pior do que agiu com os demônios, os anjos decaídos. Porque os anjos foram condenados pelo pecado que eles mesmos cometeram. E essa criança está sendo condenada pelo pecado que o outro cometeu. Ou seja, isso não fecha com o Deus que nós servimos. Essa é a visão minha. Isso é uma discussão eterna, mas eu não vou entrar no mérito. Então, quando a Bíblia diz que aqueles que o Pai me dá virá a mim, Jesus está dizendo para os judeus, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele é presciente, ele conhece todas as coisas e não existe, como é que eu vou dizer assim, do ponto de vista nosso, né? Existe a predestinação. Só que essa predestinação é pela presciência de Deus e não pelo decreto. Quando Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá a mim, ele não está dizendo assim, todo aquele que Deus decretou antes de criar que viria a mim. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que o Pai está conduzindo as pessoas à salvação. E é o que eu estou falando desde o início. Toda a reação humana, ela é advinda de uma ação divina. Então, quem vem a Cristo foi o Pai que trouxe. Sim. Não tem como não ser. Quando eu fui a Cristo, eu não fui porque eu, de repente, me dei conta que eu tinha, não. O Pai me chamou e eu vim. Portanto. Entendeu? Sim. É como se eu tivesse aqui, deixa eu tentar fazer um exemplo aqui, talvez fique mais claro. Vamos supor que eu tenho um rebanho de ovelhas. Um rebanho de ovelhas. Eu chego na porta do rebanho e eu chamo as ovelhas para fora. Quem sair para fora, eu dou para o meu amigo ou dou para o meu filho. Quem não saiu, mas todos tiveram a oportunidade de sair. Sim. Então, o Pai dá para Jesus. E vieram a ele, ou seja, essa dinâmica da salvação ela é muito preciosa, em tudo há uma ação divina. Não tem como negar. Agora, isso não anula a possibilidade do homem negar, do homem não querer o chamamento divino. Sim. É que eu digo assim, nós estávamos comentando essa semana, né, pastor? Quando nós conseguimos compreender a onisciência de Deus, as coisas ficam muito mais claras. Porque eu digo assim, um exemplo que dá para nós colocar aqui, seria mais ou menos como a nossa história fosse um livro escrito, que Jesus já sabe o começo e o fim dele, independente das escolhas, porque a onisciência dele sabe tudo o que vai ocorrer, né? Então, quando nós podemos compreender e entender a onisciência de Deus, muitas dúvidas caem por terra. E também nessa questão aqui, entra a questão do livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Como é que no momento agora Deus vai tirar de nós essa escolha? Então, cai só que
Só que, Leandro, a gente tem que ter esse cuidado, sim, porque nós falar de livre-arbítrio é fácil. O calvinismo não admite o livre-arbítrio, a não ser o compatível com a vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio é uma das partes que mais se bate, né? Não, o homem não tem o livre-arbítrio, ele não pode escolher. Esse livre-arbítrio é que é discutido. E nós também entendemos que o homem não tem esse livre-arbítrio, sabe? Porque está morto nos seus pecados, mas ele é alcançado pela graça. Deus recupera com uma graça prevenente a condição do homem. Até isso aqui é interessante, Leandro, isso aqui é interessante. Porque assim, ó, todo homem vai ser condenado pelos pecados próprio e não simplesmente, observe, preste atenção até o fim para não dizer que eu estou falando uma heresia. Você que está me ouvindo aí. Não pelo pecado original. Por quê? Porque quando Cristo morre pelos nossos pecados, ele nos dá a oportunidade de salvação dos pecados, do pecado original, de sair da escravidão do pecado. Então, eu só vou me perder se eu rejeitar a Cristo. Então, eu estou sendo condenado pela minha rejeição a Cristo. E aí eu vou para o inferno porque eu estou no pecado, servindo o pecado, e eu não fui livre do pecado original. Mas isso porque eu rejeitei a Cristo. Então eu estou indo para o inferno, ou sendo condenado, porque eu rejeitei a Cristo. É a rejeição a Cristo que me condena. Essa é a grande verdade, sabe? E essa rejeição, Deus me dá condição de aceitar ou não, de rejeitá-lo ou não. Ele não me obriga, senão eu seria um robô. Deus tiraria uma faculdade que ele deu a mim na criação, justamente no que diz respeito à minha escolha quando envolve a minha própria vida. Importante. Deus me cria com essa condição, restaura essa condição e não me deixa escolher. Amém? O irmão Ismael novamente coloca aqui. Por que vocês acham que nos dias de hoje a salvação não é mais primazia na vida de um crente? Exemplo, hoje o ser humano se preocupa mais com as suas conquistas aqui na Terra e muitas vezes nem lembra que Jesus vai voltar para buscar os salvos. O que está acontecendo? O irmão Ismael e a Maristel hoje estão se puxando. Conhece ele, pastor Vitão? Não, isso aí, Elido, olha só, isso é interessante demais, porque existe duas coisas aí. Existe a esperança e a espera. Tá? A espera é contingente. A esperança é necessária. Como assim, Mumpitã? A esperança, ela é fundamentada em uma promessa. Então, a espera pode acontecer ou não. A esperança, não. É só aguardar porque vai acontecer certo. E a Bíblia diz que em esperança somos salvos. Ou seja, nós temos uma convicção baseado em uma promessa, e isso é a motivação da nossa vida. E de todos os antepassados, foi baseado nessa promessa que eles acreditaram, e Paulo diz, em outras palavras, antes da sua morte, ele diz, eu acreditei na promessa e estou até o fim, por isso guardei a fé. A fé está relacionada com a promessa. Eu acreditei nisso e fui até o fim. E todos os nossos antepassados, Hebreus 11 vai falar que eles pela fé, fé tem a ver com uma promessa feita. Então, o que acontece? A igreja sempre se pautou na promessa da vida eterna. A igreja sempre teve, desde o seu início, o foco na salvação, na vida eterna. A sua esperança estava além do véu. E o autor aos Hebreus diz que a nossa esperança é a âncora da nossa alma, isto é, a segurança da nossa alma. E é por isso que eu iniciei essa prosa aqui, falando que esse evangelho, de uma visão panorâmica que eu estou falando, chega a ser até um escárnio, porque ele tira a esperança, que é a âncora da alma do crente, ele tira do céu e coloca na terra. As pessoas hoje estão vindo para a igreja não por causa dessa esperança no além,
Eles estão Correto. conformados com o que podem receber aqui. Eles querem o bem-estar próprio. Eles vêm na igreja porque querem se sentir bem, recuperado, restaurado, com bens, com alegria. E esquecem que tem uma eternidade a enfrentar. E nós precisamos esperar, não esperar isso, mas esperançar isso. Essa certeza da vida eterna com Deus, ela não pode ser ameaçada. Nós precisamos nos manter firmes. É verdade. Sem dúvida, e é um tema que nós vamos tratar dessa questão de Jesus voltará com o pastor Daniel na última sexta-feira, dia 25. Então, já é convidado agora, porque nós vamos falar exatamente dessa questão aqui, que muitos estão se envolvendo aqui na Terra e estão esquecendo do algo mais precioso. O que são aqui 70, 80 anos diante de uma eternidade? É Você insignificante. sabe que, você sabe que isso a história se repete. Quando o povo de Israel chegou à beira do Jordão, eles passaram 40 anos no deserto e tiveram que se adaptar àquela vida. E durante o deserto, quando eles chegaram lá para o seu final, eles tinham bois, tinham gado, redundante, né? Eles tinham gados, eles tinham famílias, eles tinham pastagens. E eles estavam tão bem que eles perderam o encanto da promessa. Porque eles saíram do Egito com o fim de chegar em Canaã. E quando eles chegaram perto do Jordão, alguns deles já estavam tão conformados do lado de cá do Jordão que eles perderam o encanto do que estava do lado de lá. E eles disseram para Moisés: Moisés, deixa-nos do lado de cá, porque nós não queremos mais passar o Jordão. Eles já estavam, e aí eles deram o motivo dessa escolha. Eles disseram: do lado de cá tem muita pastagem e nós temos muito gado. Então, tá bom aqui. Canaã perdeu o encanto. Infelizmente. Infelizmente. Eu percebo, talvez eu esteja exagerando, me perdoem, senhores, mas eu percebo que tem muita gente já conformada com o lado de cá do Jordão e perdeu o encanto da Canaã celestial. É verdade. Nós precisamos trazer à mente a lembrança que o nosso descanso não é aqui. E realmente precisamos estar preparados para a Canaã celestial. Seguindo aqui, nós paramos bem no fim das nossas colocações a resposta humana em relação à graça divina, que o pastor Luiz Pitã falou sobre o arrependimento. E também tem mais dois pontos, a fé e o julgamento. Fé, consciência da justiça providente e julgamento, consciência da prestação de contas. Vamos falar rapidinho, porque o nosso tempo aí já passou de 1 hora e nós não falamos a metade ainda do que estava proposto aqui, que precisamos, principalmente a última parte, depois falar hoje. O tema ele é sugestivo demais. Então, o que tem aí, Ledo, é aquela revelação de Cristo que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem do pecado da situação em que ele se encontra, para que ele tenha o arrependimento. Quando o Espírito convence o homem do pecado, ele se arrepende do pecado que cometeu, ou do pecado, da condição pecadora que se encontra. E aí, ele se arrependendo, ele vai crer, vai ter a fé na proposta divina, né? Na promessa, a consciência da justiça proveniente, ou seja, Deus provê a justificação para nós. Sim. Somos justificados, não devemos nada para ninguém depois do arrependimento, mediante a fé. Mediante a fé. E a consciência de que haverá um julgamento, diz a Bíblia que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e por fim, o juízo. Então, tem que se discernir. Justiça é uma coisa, juízo é outra. Juízo é prestação de conta, todos terão que prestar. No final, o que fizemos de bom ou de ruim, se aceitamos ou não aceitamos a Cristo como nosso Salvador, se reconhecemos ou não, tudo isso no final teremos que prestar conta. Então, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, convence da justiça, que é uma providência divina, e do juízo, que no final tudo terá que ser prestado conta. A doutrina com relação à salvação vai nos trazer a questão da amartiologia, que leva ao arrependimento, o perdão mediante o arrependimento, a justificação pela fé, a reconciliação, redenção, santificação, novidade de vida, adoção. São todos temas que estão relacionados
com a salvação, né, pastor Pitano? Tudo bem. São doutrinas correlatas, né? São correlacionadas com a doutrina da salvação. Não tem como pensar em salvação sem pensar na doutrina do pecado, Sim. né? Tem que haver a conscientização do pecado para que haja eficácia da salvação. E como eu disse, doente que reconhece o médico, pessoa que é sã não tem necessidade de tomar remédio. Havendo o arrependimento, ou seja, a consciência do pecado leva ao arrependimento, havendo arrependimento, como já falamos, a consequência, o perdão. Na consequência, é o perdão ofertado, né, na vida da pessoa. Uma vez perdoado, ele é justificado, são doutrinas diferentes. Foi perdoado e é tornado justo, não deve nada para ninguém, é declarado justo. A justificação é uma declaração divina, não é um processo, né? Depois da justificação, que é pela fé, né? Se arrependeu pela fé, foi justificado, é reconciliado com Deus. Por que é diferente uma coisa da outra? A reconciliação diz respeito ao fim da contenda. Então, a pessoa que ela se arrepende, ela é perdoada, ela não é mais inimiga de Deus, não há mais contenda, ela não faz nada que ofenda a Deus. A sua preocupação é em agradar a Deus. Então, ao fim da contenda, existe o que é uma reconciliação com Deus, né? Depois da reconciliação vem a redenção. O que é a redenção? É resgate, é resgatar. Resgatar o quê? Resgatar como é que eu vou dizer assim? A dignidade do ser humano. A salvação resgata a dignidade do ser humano. O homem torna-se uma nova criatura. Existe uma redenção na sua vida e que leva à santificação. Uma coisa leva a outra. Aí a santificação é um processo, né? É um processo, porque agora tem uma nova vida, é decorrência, né? Dessa nova vida. A santificação é um processo para toda a vida, porque agora vive uma novidade de vida. É uma vida nova, né? Uma vida nova. Existe essa... E, por fim, a adoção de filho. Nós não somos bastardos. Nós não somos de segunda categoria. O pecado perdoado está perdoado. Nós precisamos admitir isso, que é de extrema importância para finalizar. Nós precisamos entender que perdoado significa perdoado mesmo, sabe? Ninguém é perdoado não significa tolerado. Deus admitiu, né? Passou a mão por cima, não. Mediante o arrependimento, é como se aquele crime fosse pago, tá livre, não der mais nada. Justificado, não tem memória da sua vida, acabou, é nova vida mesmo, né? E adoção de filhos, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, vida nova, vida santa, sabe? É a salvação eficaz na nossa vida, que tem um efeito enorme, né? É verdade. E isso o diabo trabalha de muitas maneiras na mente das pessoas para ela não ter essa certeza, essa convicção. E que muitas vezes a pessoa acaba trazendo uma luta para si mesma porque não conseguiu ter essa convicção, a certeza que realmente uma nova vida, uma nova criatura não é o passado, mas uma nova, já está dizendo novo, você fez novo, né? Outro ponto aqui, pastor, que eu gostaria de retornar, a questão da santificação, que são dois processos que tem a questão da santificação. Primeiro, quando a pessoa aceita tudo que foi falado aqui, a questão é instantânea. No momento que a pessoa aceitou a Cristo, os seus pecados são perdoados, é justificado, é reconciliado, tem a redenção e tem a santificação, porque nós somos declarados santos diante de Deus no momento que aceitamos a Cristo. Mas depois tem o processo de santificação, que é o aperfeiçoamento do cristão, correto? Não. Não, a santificação não é uma declaração. Nós somos declarados justos. Tá, A ok. justificação é declaração. A santificação é um processo. A santificação é na medida em que nós vamos tendo um relacionamento com Deus, nós nos tornamos mais com Ele. Sim. Existe um aperfeiçoamento dos santos. Por isso que são doutrinas diferentes.
Nós somos declarados justos, não devemos nada para ninguém. Agora é nova vida. Existe uma responsabilidade de nossa parte de corresponder à santidade de Deus. Essas questões que têm que ser colocadas. Porque muitas pessoas acham que tudo é de graça. A salvação é de graça, não é por mérito humano. Mas Deus não quer irresponsáveis. Deus nos deu raciocínio, capacidade de raciocinar, de imaginar, capacidade de decidir. Deus nos criou com capacidades, com faculdades, que Ele quer que seja exercitada, com consciência. E Deus quer isso. Esse é o processo de santificação. Amém? Obrigado. Essa é uma colocação, já botei numa maneira já para instigar, já para nós poder pensar um pouquinho melhor nessa questão, e realmente temos esse objetivo de buscar a santificação. E a Bíblia vai colocar, buscar a santificação sem o qual ninguém verá o Senhor. Agora nós falamos todo esse processo da questão da salvação, que foi bem simples, mas uma maneira mais objetiva, porque falar de salvação, Jesus salva, nós passaremos a noite falando aqui, não íamos poder abordar os temas, cada um que é de extrema necessidade e importância para nós falarmos. Mas agora, nós queremos trazer aqui, o pastor vai nos trazer aqui, como tirar a doutrina da salvação da teoria para a prática. Nós estamos falando da teoria agora. E agora, como colocar ela em prática realmente e poder ser beneficiado e participante deste presente tão maravilhoso que Jesus tem para nos oferecer, pastor Luiz Pitano? Pois então, a salvação ela é muito boa para um discurso, né? Discursar sobre salvação e colocar em pauta, discutir essas questões doutrinárias, né? A mecânica da salvação, como que ocorre, que não ocorre, esse tipo de coisa, todo mundo gosta. Tem até aventureiro aí que, né, às vezes gosta de entrar nesses emaranhados aí que eu até fujo, eu só faço o que é necessário por causa da responsabilidade que pesa sobre meus ombros, né, Leto? Mas a salvação, ela é um dom dado por Deus com responsabilidade compartilhada. Ou seja, Deus quer salvar o mundo por nosso intermédio. Como assim? Por intermédio de Cristo? Sim. Ele pagou o preço. Ele criou as condições. E aí ele entregou em nossas mãos, dizendo, agora vão e salve o mundo. A condição está na mão de vocês. A salvação é para o que crer. O que crer em Cristo. E aí vem o tema, irmão Leto. Ninguém será salvo, senão, isso aqui é muito sério, pelo nome do Senhor Jesus. Nenhum outro nome é dado em lugar nenhum pelo qual devemos ser salvos. É só através de Cristo que nós podemos ser salvos. E quando eu digo só, é só, não tem outra alternativa. Ele é o único representante da humanidade que pagou o preço de resgate e que cumpriu com a justiça divina. É ele o único, não tem outro. E aí, como é que alguém vai ser salvo agora, uma vez que Deus providenciou tudo e compartilhou essa responsabilidade conosco? Quem crer será salvo. Como crerão se não há quem pregue? Aí pesa sobre nós a responsabilidade de pregar, de anunciar, de dizer que é só em Jesus que nos encontramos a salvação. Para que ele creia, tem que pregar, né? Para crer, tem que ouvir. É só quem crer, né? Bom, para crer vai ter que ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É a pregação do evangelho. E não é anjo que vai fazer, é de forma rápida aqui, ó. Essa é uma responsabilidade compartilhada conosco, com a sua igreja. Veja que Cornélio era um homem temente a Deus. Ele era um homem que orava. Ele era um homem que dava esmola. Ele tinha um coração sensível e não estava salvo. É importante essa... Deus revela a ele dizendo, vai, manda chamar Pedro, porque Pedro tem algo a te dizer. Como se Deus estivesse dizendo o seguinte, eu providenciei a salvação para você e compartilhei essa responsabilidade com a minha igreja e ela tem essa alternativa de salvação, a única, e eles têm que anunciar. Ou seja, Cornélio, apesar de orar,
de dar esmola, tem um coração sensível, ele não podia, não era salvo. Ele teve que chamar Pedro. Aí Pedro veio, pregou para ele, falou de Jesus para ele, para que ele fosse salvo. Então essa responsabilidade é compartilhada, né? Para ouvir tem que ter quem pregue. Para pregar, tem que crer no que prega. Não posso sair pregando por aí simplesmente um mero discurso. Eu tenho que crer realmente nisso que nós abordamos aqui. E se eu creio realmente nisso, eu vou pregar porque eu vivo isso. E se eu vivo isso, é uma experiência de vida, se eu vivo é porque eu creio. Olha que uma coisa puxa a outra. Eu creio, eu vivo, e se eu vivo, eu vejo que tenho a responsabilidade de pregar. Então, anunciar este evangelho é um sinal de que realmente nós estamos nele. Se nós não estamos preocupados em pregar este evangelho com essa responsabilidade, de admitirmos essa responsabilidade, de reconhecermos essa nova vida, essa justificação, esse perdão, viver esta realidade. Se nós vivemos isso, nós vamos anunciar. Se nós não estamos vivendo, nós não vamos anunciar. Esta é a verdade. Entendeu? Então, é o momento de nós nos conscientizarmos e sair da teoria para a prática. Para a vida salva. Que tem a ver com anunciar. Se eu creio, eu creio na responsabilidade também. E aí, tendo a responsabilidade, eu vou anunciar para quem precisa. Eu acho Olha que encerramos, né, Leandro? a responsabilidade Já estamos cansados de nos ouvir. Ah, mas então, eu creio que é importante ter mantendo aí uma boa sintonia aí, os irmãos estão comentando e tem mais perguntas que nós vamos responder aqui, tá? Mas olha só a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros diante desta colocação. E daí eu deixo uma pergunta: como é que está sendo a minha anunciação da salvação? Diante do que Exatamente. você colocou agora aqui, ó, me pesa, sobre meus ombros. Vamos nós examinar como é que nós estamos agindo diante desse plano de salvação. Jesus salva. Mas o que eu tenho? Eu tenho só falado que Jesus salva, mas qual que é a minha ação? Qual que é a minha atitude? Eu realmente estamos vivendo o evangelho que nós pregamos, que nós dizemos que cremos, porém, ficamos de braços cruzados esperando, não, para um pouquinho, o pastor Pitã, ele é o responsável do departamento de missões, vai mandar um missionário, olha, não tem nada que ver com essa situação aí. Ou eu vou me envolver nesse trabalho e quero ver Jesus salvar vidas. Que o nosso... É aquela situação, o que João Batista diz, dai fruto digno de arrependimento. Quem é arrependido vai dar fruto, quem é salvo vai dar fruto salvo. Não tem como ser diferente. Me diga qual é o teu objetivo e eu saberei onde é que você vai. Né? Essa é a diferença. O homem rejeita... Estou balançando aqui ó, o meu celular porque eu tive que botar a carregar. Conseguiu? Não, não tem problema. Ah, o homem rejeita Deus ou Deus rejeita o homem dentro do que foi falado? Não. O Deus rejeita o homem quando o homem o rejeita. Deus, é aquilo que nós falamos. A doutrina de que Deus rejeita o homem incondicionalmente, ou seja, independente do que o homem fez, Deus o criou para a perdição, isso, do nosso ponto de vista, é totalmente errado. Agora, quando o homem rejeita Cristo, isso a Bíblia é muito clara, quando o homem se revolta, ou se revolta não, ele rejeita de forma, como é que eu vou dizer assim, consciente, Ledo. Então, eu vou dar uma explicação bem rápida aqui. Você quer ver uma situação que elucida isso? É quando Jesus diz que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, há uma rejeição, não há? Sim. É uma rejeição. Mas por que houve essa rejeição? É esse pano de fundo que nós precisamos entender. Esses que estavam rejeitando a Cristo, eles mesmos, segundo algumas informações extras que nós obtemos, né? Inclusive o dicionário
O dicionário, deixa eu me lembrar qual é a fonte, se eu não estou equivocado, dicionário hebraico do Novo Testamento vai nos dar essa luz. O povo de Israel havia estabelecido os principais da sinagoga, os Sim. doutores da lei, aqueles que interpretavam a lei, eles haviam determinado que o Cristo, quando viesse, para que fosse reconhecido como tal, deveria fazer alguns milagres, operar algumas maravilhas. Dentre elas, ressuscitar um morto, curar um leproso, curar um cego, curar um surdo, enfim. Eles estabeleceram alguns critérios para que eles crescem no Messias. Bom, aí Jesus veio e cumpriu todos esses critérios. Tanto é que quando João Batista manda perguntar a ele, dizendo, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Ele simplesmente opera milagres e diz para os discípulos, vão lá e digam para João Batista o que vocês viram. O surdo ouve, o cego vê, o mudo fala, enfim. Descreveu exatamente aquelas exigências que a religião tinha colocado. Esses sabiam que Jesus era o Cristo. Esses não tinham dúvida que ele era o Cristo, tanto é que o Nicodemos foi até Jesus de noite e diz, Nicodemos era um dos principais. Sim. E ele diz, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Então eles tinham consciência de quem era Jesus e por causa do seu orgulho o rejeitaram. E blasfemaram contra ele, chamando-o de samaritano e endemoniado. E aí Jesus alerta. Quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. O que significa isso? Estão rejeitados. Não tem volta. Ou seja, olha o pano de fundo que tem aí. A consciência daquelas pessoas. Sabiam o que estavam fazendo e fizeram com uma atitude orgulhosa e que, aí sim, eu diria que Deus rejeita. Nós queremos, nesta oportunidade, convidar o pastor Luiz Pitan aqui agora deixar um convite. Nós estamos falando de Jesus salva, e não podemos deixar essa live sem deixar esse convite para você aceitar a Cristo como Salvador e também fazer uma oração. Depois estaremos fazendo as considerações, mas nós precisamos ouvir um convite para o pastor Luiz Pitan e também orando por aqueles que vão tomar uma decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Eu creio que esta palavra vai chegar ao coração de muitas pessoas e Deus vai falar no seu coração e vai tomar uma decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e não rejeitar a graça que é oferecida, que é ofertada e que custou um alto preço. Pastor Luiz Pitan. A principal obra de Jesus é a salvação. Ele pagou o preço que foi necessário para encontrar o perdido, para salvar o perdido. Essa é a principal obra dele. Eu não vejo qual é o problema que existe para rejeitá-lo. Por que não aceitá-lo como Salvador? Que mal ele faz? Por que não reconhecê-lo? Eu acho que rejeitar a Cristo é um pecado tão grande, Leandro, que não dá para descrever. Por isso que quando falamos de salvação, é justiça. É justiça. Quando essa oportunidade chega a nós, eu pergunto, por que não? Por que não? Se ele é tão bom, se ele morreu por nós, e se ele nos oferece a oportunidade de uma nova vida, ele nos oferece um consolador e promete estar conosco todos os dias, por que não nos prostrarmos e o reconhecermos como o Senhor da nossa vida? Ele é o único. Ele é o único. Ele é o projeto de Deus. Por que ele é o único? Porque ele é o projeto de Deus. Não tem outro. Deus colocou ele como o representante da humanidade para satisfazer sua própria justiça. Então, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Devemos nos prostrar e reconhecer ele como nosso Salvador. Nós não temos como outro recurso. Estamos anunciando, essa é a nossa obrigação. Não existe outra alternativa. Só ele pode nos salvar. Então, eu quero lançar um convite a você que está nos ouvindo hoje. Por que não? Por que não se tornar um cristão?
Por que não aceitar ou não mudar de vida? Né? Experimenta. Experimenta. Se você está sendo alcançado hoje, é porque Deus está estendendo a mão para você, que nós falamos desde o início. É Deus agindo em teu favor. Rejeitá-lo não é bom. Então, quero deixar esse convite a você. Pare e pense em tudo que nós falamos aqui. A salvação bateu na tua porta hoje. Que Deus abençoe. Ore por nós, então, pastor. Maravilhoso Deus e Pai bendito, nós te agradecemos por esta oportunidade gloriosa em que aqui estivemos, falando dessas coisas, Senhor, tão preciosa. Reconhecemos sim a nossa limitação, mas tudo que nós queremos, meu Senhor, é que tu sejas revelado aos corações e que, meu Deus do céu, nós sejamos úteis em tuas mãos para nos desincumbir desta responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. De anunciar, de ser testemunha de Cristo, de falar a verdade a respeito de Cristo. E como disse Paulo, nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Senhor, pesa sobre nós essa responsabilidade. E hoje nós estamos aqui falando de salvação, o que há de mais precioso na obra de Cristo. Meu Deus, ajude esse que está te aceitando como Senhor e Salvador hoje, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que possa, Senhor, gozar da doçura da salvação, dessa experiência de viver uma vida de salvo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queremos agradecer ao pastor Luiz Pitã por ter aceitado esse humilde convite e participado conosco dessa live Prosa Cristã. Que Deus abençoe o pastor Luiz Pitã. Nos sentimos honrados, como eu falei no começo. É uma alegria muito grande poder estar falando da palavra de Deus na rede social, e eu sei que milhares de pessoas vão ser alcançadas por essa palavra. Então, só posso deixar aqui o meu agradecimento ao pastor. Eu quero agradecer também a todos os irmãos que nos acompanharam até agora, agradecer a você, Ledo, por essa oportunidade, pedir perdão, porque o meu celular aí acabou ficando sem bateria, eu tive que pegar ele, tirar do pedestal para colocar na tomada, então ele está balançando aí, agora no finalzinho. Agradeço a oportunidade e desejo a todos os que estão nos acompanhando aí, que Deus vos ilumine e, como disse Paulo, aprove a Deus revelar Cristo em mim, que Cristo seja revelado na vida de cada um de vocês. Amém. Um bom final de semana.